Bem-vindos ao Poder Pode, mais um episódio aqui com uma convidada maravilhosa que já vocês vão conhecê-la. Hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vamos trazer uns assuntos super interessantes. Bom, se você quer saber mais sobre autocuidado e como ele pode transformar a sua vida, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com todas as mulheres que você conhece e homens também, né? Eu quero agradecer ao nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, a Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos e divertidos. E não esquece desse aqui não, que esse aqui é lindo, maravilhoso. Segundo você, parece um tabuleiro de xadrez. Mas esse é Boêmia, mesmo. é o nome do player. Eu lembro quando ela falou. E eu quero agradecer também a Produtora Ideal, onde as suas ideias são transformadas em imagens reais. Em 2025, uma nova abordagem ao autocuidado, conhecida como preguiça terapêutica, está emergindo. Essa é uma tendência bem interessante, porque desafia aquela mentalidade de produtividade constante, baseada no movimento anti-bem-estar. Tal tendência transforma o conceito de passar longos períodos na cama, sendo intencionalmente improdutivo. Em vez de se sentir culpado por não estar sempre fazendo algo útil, a ideia é valorizar o descanso profundo como uma prática legítima do autocuidado. E a nossa convidada de hoje é a Andressa Jordão, uma empreendedora que transformou sua paixão pelo bem-estar em uma missão de vida. Ela é fundadora do Spa Delivery e tem ajudado inúmeras mulheres a explorarem seu potencial por meio do autocuidado. Andressa, seja muito bem-vinda ao Poder Pode. Muito obrigada, muito agradecida pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e podendo falar sobre autocuidado, né, para mulheres, né, para todos, mas em especial aí para o Dia da Mulher, e estou muito feliz de estar aqui por isso. Ai, que ótimo. Começa compartilhando um pouquinho, né, para o público conhecer quem é a Andressa, um pouquinho da sua história, da sua trajetória, o que fez você chegar até aqui hoje. Sim, vamos lá. Resumindo, né? Não vai contar. Muito, né? 20 anos de carreira, vamos fazer esse resumo. Então, eu sou fisioterapeuta de formação e o sonho era trabalhar com criança excepcional. E comecei com criança excepcional no Amapá, numa cidade muito pequenininha, onde era a única fisioterapeuta, e tinha tanta demanda de atendimento que o fato de eu ter atendido um paciente que precisava muito de drenagem linfática abriu o meu caminho para esse lugar do bem-estar. Então, quando eu cheguei no Rio, depois desse contrato de 1 ano no Amapá, eu pensei, eu tenho que ter esse conhecimento, porque na época, na faculdade, tinha muito esse olhar da área da saúde de, não, drenagem linfática é para o esteticista, mas não era, né, para todos os profissionais. Então, me abri para isso, e quando eu vi, eu estava imersa nesse universo de spa, atendendo não só a drenagem linfática, mas através da massoterapia, e fui chamada para trabalhar em hotéis do Rio de Janeiro, posso dizer os melhores, os mais renomados aí, os hotéis 5 estrelas, como Sheraton, Fasano, Fairmont, Copacabana Palace, Emiliano. Uma experiência boa, né? Essa experiência transformou a minha carreira, primeiro para esse olhar não só da saúde física, mas da saúde integrada. Porque quando a gente está falando de bem-estar, de relaxamento, a gente está falando de saúde integrada, de corpo, mente, espírito e emoções. Então, daí já começou a me levar para esse lugar do autocuidado, porque ali eu estava estimulando as pessoas a cuidarem de si através da massoterapia, e foram 10 anos de carreira nos spas,
onde... Isso você não é do Rio? Eu sou do Rio, Você é do carioquíssima. Rio, você Mas minha foi primeira pra oportunidade Amapá. de trabalho foi no Amapá. Ela é Nossa! do Rio, dá pra perceber pelo sotaque. Devo estar falando uns 2, 3. Os 2, 3. Quando você falou do Amapá, eu falei, sim, será que ela não é carioca? Não Mas a expliquei, fala é gente, carioca. sou carioquíssima. Eu falei, Amapá, Com depois muito orgulho. voltei pro Rio, aí eu fiquei naquela. Não, É foi daqui, foi de lá? Porque você falou resumiu, pra ir rápido, mas na verdade... Não, peraí, também não quero te atropelar. Pode ir com Mas, calma. na verdade, foi o meu primeiro emprego como fisioterapeuta. Foi na área que eu queria, que era neuropediatria, Aham. na PAI Por causa do dos Amapá. excepcionais, né? Isso, e aí eu fui trabalhar na PAI, chamada para trabalhar na PAI do Amapá. Nossa, Logo ali. Bem rapidinho, minha supervisora surgiu essa vaga e pediram indicação para ela de uma fisioterapeuta do Rio e ela me indicou e foi um E quanto tempo presente. você ficou lá? Foi 1 ano, era um contrato de Tá. 1 ano. E quando o contrato acabou, já voltei. E aí eu já voltei focada nessa história de que eu não podia deixar de ter um conhecimento para cuidar do outro. Uhum. E aí a primeira coisa que eu fiz foi um curso de drenagem linfática. E aí, como eu tenho vizinhas e amigas, aquilo que eu achei que ia ser só para os meus pacientes de fisioterapia, Todo mundo quer. todas as mulheres começaram a buscar e em 1 mês eu tinha 15 clientes. Caramba. Sim. E aí, quando eu vi, eu falei, agora eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar aqui. E aí, fiz uma pós-graduação em estética clínica e terapias aplicadas. E quando eu vi, estava imersa nesse universo e me dediquei muito para isso e me encontrei com E Andressa, aí como que ficou assim o seu coração em relação, quando você foi pro Amapá, você foi para um público, né? Quando você voltou pro Rio, você já foi colocada em outro momento para um outro público. Você hoje ainda fica dividida? Ou assim, a pediatria não é mais seu foco? Como que ficou? Ficou dentro do meu coração, sabe? Eu acredito que eu tenho muito carinho por essa área. Admiro muitos profissionais, mas era algo que atrapalhava muito o meu emocional. Principalmente sendo a única fisioterapeuta de uma cidade pequena, você entra em contato com casos que não tem laudo, que você precisa falar para um pai, para uma mãe que aquela criança não vai andar. E eu percebi que emocionalmente não estava sendo a melhor coisa, embora eu ame a área da saúde. É porque desestrutura, né, um pouco. A gente tem que estar muito preparado. A área da saúde já tem que ser muito preparada. Mas quando você ama crianças, você ama a reabilitação, eu sou apaixonada. Mas eu entendi, e na verdade o que me fez entender foi o caminho, né? O caminho. Foram te colocando e você foi traçando outro caminho. E isso é uma coisa que eu quero falar para os empreendedores. Que bom. Que tem uma frase que eu trouxe para minha vida, que o meu professor de educação física falava e eu não entendia por que ele repetia tanto aquela frase. E ele falava assim: oportunidade é igual uma mulher careca com uma trança na frente. E depois que ela passar, você não pega mais. E na minha carreira, essa frase ela ecoou muitas vezes. Tanto em alguns momentos que eu positivamente consegui olhar para a oportunidade, pegar na hora, quanto em momentos que eu deixei ela passar e fiquei ali me arrependendo e percebendo e pensando onde eu poderia estar se eu tivesse pego aquela oportunidade. Então, eu já queria trazer isso para os empreendedores, que não deixem as oportunidades passar, mas acima de tudo, criem as oportunidades, porque isso é o que vai levar vocês mais além, sem dúvidas. E tem algo que fala que assim, a deusa da boa sorte, ela só chega em quem tá se movimentando. Sim. Né? A sorte só me acha quando eu tô trabalhando, né? Então, se você não estiver se movimentando, se você estiver sentado no sofá de casa com o controle remoto na mão, não adianta que oportunidade nenhuma vai cair no seu colo. Você nem sabe onde está a oportunidade, mas você precisa estar em movimento. Exatamente. E o que aconteceu foi isso. Eu cheguei do Amapá já fazendo curso de drenagem, porque eu pensei, não posso mais deixar de ter esse conhecimento se outro paciente precisar. E também falar, né? Acho que a gente, às vezes, guarda tudo muito pra gente. Então, eu falava para as minhas amigas que eu tinha feito o curso, pra minha vizinha, e isso fez com que elas se tornassem as minhas clientes e divulgassem o trabalho. Isso que você tá falando é interessante, porque a gente até conversa sobre isso. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa, a gente lida com essa pessoa, talvez diariamente ou não, a gente não sabe o que ela faz. Às vezes, se você me perguntar pra minha família,
É. Muita gente não Muita. sabe o que eu faço. Gente, eu fui descobrir que o meu irmão trabalhava, vou falar o nome. Ele trabalha numa empresa conhecida Tá. e a melhor de TV Tá. e do Brasil. E ele fazia TI em todas as empresas que ele trabalhava. E uma vez, eu conversando com outras pessoas, e ele falou, não, porque o meu irmão é de TI na empresa tal. Aí ele, aonde? Eu trabalho com análise financeira. Aí eu, é isso aqui. Que ele tá fazendo. Então, é muito louco isso, né? Porque se a gente não pergunta e não para pra ouvir, ou não fala o que tem feito, o que tá acontecendo, as Porque pessoas... às vezes a gente tem uma Sim. ideia na cabeça, mas Aham. que não é a Sim, realidade. e isso é bacana a gente trazer para os empreendedores, porque eu percebo que com o Spa Delivery, a minha empresa, tô adiantando um pouquinho, mas Não, fica à com o Spa vontade. Delivery, 80% do público sempre foi de pessoas conhecidas. Clientes, amigos, clientes que eu falo da Andressa CPF, né? E amigos e família, e muita gente sempre me divulgou. Então, foi desse lugar que a empresa cresceu, Eu sem dúvidas. costumo dizer, sempre vou dizer, que o marketing boca a boca é o Ainda bom é. velho marketing É. e sempre vai dar certo e sempre é o melhor marketing. Concordo. Porque você pode até fazer um bom marketing sobre você, mas o seu cliente vai fazer um marketing melhor se ele Muito tivesse melhor. feito com o teu trabalho. Muito melhor. Eu faço um melhor da Andressa, eu faço um melhor para você. Exatamente, é claro. Porque é muito mais fácil o outro te vender do que você se vender. Sim. Até porque eu não compro o meu serviço, né? É. O outro está comprando, tá Ele sabe a vivenciando experiência. Exatamente. Ele sabe a dor que ele tinha. Sim. É a transformação que isso que ele causou. teve. É. E ele consegue carregar na emoção na hora de falar. É muito melhor. É o marketing sempre Ainda tradicional, que é aquele que faz toda a diferença. Total. Não deixar, lógico, de fazer online no digital, porque é a maior vitória do Todas as mundo formas hoje, de né? marketing. Sim, E tem até que porque ter no os próprio dois. digital você vai trazer o boca a boca para dentro do Sim, digital. exatamente. Mas todas as formas de marketing são sempre bem-vindas, mas não o deixar boca pra a boca trás, é o bom sempre velho o melhor boca. cliente que te indica. Até porque a gente tem na cabeça de que isso está ultrapassado, isso não existe mais, boca a boca, né, já caiu, porque agora a gente tem tecnologia pura para tudo, e não é isso. Sim. Quando a gente gosta, a gente fala. E pro lado ruim também, né? Porque quando a gente não gosta, também a gente arrasa muito rapidamente com aquela Sim, pessoa, porque o total. boca a boca também leva você lá pro chão, Sim. se for o lado negativo. Tem uma frase que diz que um cliente que tem uma experiência positiva, ele vai falar para 5 pessoas. E o que tem a negativa vai falar para umas Nossa. 1000. Aham, 100 exatamente. pessoas aí no mínimo. Ele tá com aquilo tão assim, né? Sim. Traz um sentimento tão ruim que ele quer espalhar Exatamente, mesmo sim. para muito mais. Com certeza. E como que o autocuidado, assim, chegou na sua vida? Então, isso é importante. Eu entrando, é até legal porque vai dar continuidade à história. Eu entrei no universo de spa em 2008 trabalhando no spa de um hotel. Então você já imagina, né? Hotelaria, o famoso 6x1. E era um 6x1, onde eu tinha uma folga por dia, mas eu, na folga, atendia clientes o dia inteiro. Uma folga por semana. Uma folga por semana, uma folga por dia. Uma folga por semana. E acabou que depois de uns 2 anos, eu tive um transtorno de ansiedade. Que quando eu me vi, eu precisei de licença. Quando eu me vi, eu estava em casa parada com uma mente que eu não tinha mais controle dela. Muito agitada. E precisei de remédio, tomando remédio de tarja preta. E me questionando o que eu fiz com a minha vida. E naquele momento foi uma virada de chave na minha vida, porque eu entendi que cuidar do outro não faria sentido se eu não me cuidasse antes, né? Eu Então, sempre falo isso. A gente primeiro precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro. A gente precisa primeiro cuidar do CPF para cuidar do CNPJ. Exatamente. Aquela alusão muito básica em relação ao avião, né? Por que eles falam que primeiro a gente tem que colocar a máscara de oxigênio na gente? Como você salva alguém sem ar? Então, no dia a dia, na nossa vida, mulheres que a gente foi ensinada ao cuidado desde pequena, eu costumo brincar. Qual é o primeiro brinquedo que uma mulher ganha, que uma menina ganha? A boneca. O que ela faz com essa boneca? Ela cuida, filhinha, ela brinca de casinha, ela brinca. Então, a gente já, né, a sociedade, Desde ela já cedo. cria na gente esse lugar do cuidado do outro, né? Então, é engraçado que tem uma frase...
mandamento, né, muito famoso, que é amai a ti mesmo como amar aos outros, mas a gente muitas vezes é ensinado a amar aos outros. É um amar a ti mesmo como amar aos outros, mas primeiro ame os outros e depois a ti mesmo. Foi isso que a gente pegou, né? E mas ali, se você perceber, primeiro ele tá falando amar a ti mesmo. Então, a gente precisa seguir isso, né? Primeiro se cuidar para depois olhar para o outro. Então, esse momento da minha vida foi o que me trouxe até aqui, com toda certeza. Acho que sem essa experiência, eu não estaria hoje falando de autocuidado. Acredito que a gente cura mais o outro naquele lugar onde a gente mais foi curado. E foi esse transtorno de ansiedade e aquilo que eu precisei, as ferramentas que eu precisei usar para melhorar, para sair disso, que fez eu falar sobre autocuidado. E na época foi a dança de salão. Uma amiga me chamou para ir para uma aula de dança e eu falei, vamos. Eu lembro que a única coisa que eu fazia era ficar deitadinha assim, e Bíblia. Minha religião sempre foi católica desde nova. E meu pai falava, nossa, virou uma beatinha, né? Porque eu só conseguia ficar lendo e aquilo me acalmava, mas eu não conseguia fazer mais nada, assim, com a mente muito agitada. E aí, quando eu fui nessa aula de dança, a minha mente parou ali, tipo, eu fiquei no momento presente, eu consegui aproveitar cada segundo. Eu falei, opa, isso me faz bem. E aí, foi mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Quando eu vim, um mês ou menos, eu tava de alta já dos remédios. O psiquiatra nem entendeu, assim, tipo, o que aconteceu aqui? Era melhor ter contratado uma pessoa de dança antes. Exatamente, gente. Mas não façam, busquem o psiquiatra antes. Mas foi super importante. Então, daí eu entendi que aquilo precisava ser diário na minha vida. Precisava ser meu cotidiano, constante. Então... E você faz isso até hoje? Até hoje. Hoje muito mais. Hoje eu tenho rituais e tenho rotina. Inclusive no meu Instagram, essa semana eu tô numa rotina 7 em 7, trazendo a mulherada pra gente todos os dias pensar em como se priorizar. Então, hoje é primordial pra mim. E ainda dança? E não é só autocuidado físico. Danço, inclusive ontem saí pra dançar, mas é forró, gosto de forró. Adoro mas forró. Eu danço assim hoje. Eu tava até numa academia de dança no ano passado. Esse ano eu não tô na academia de dança, fazendo funcional e academia, mas eu de vez em quando, uma vez na semana, eu gosto de sair com as minhas amigas pra dançar. Eu gosto. Não é toda semana que a gente consegue, mas eu pelo menos 2 vezes, de 15 em 15 no mínimo, eu vou. Agora você me deu uma saudade de dançar um forró. Vou te chamar. A gente tá falando aqui para mulheres empreendedoras, né? E qual é o impacto do autocuidado, na sua opinião, na vida profissional? Eu acredito que 100%, assim, falei até, né, tava falando com a Mônica, que eu costumo falar que a importância de empreender a si mesmo para empreender. Porque a empresa, ela é o olhar do dono. E se você não está cuidando de si, cuidando da tua saúde, como que você cuida de funcionários, de outras pessoas? Como que você cuida, né, da parte administrativa e financeira de uma empresa? Então, o olhar para si, hoje, para mim, ele é imprescindível para qualquer empreendedor, até porque quando a saúde pifar, não vai adiantar. Como é que você vai empreender, né? Então, para mim é imprescindível o autocuidado, pra gente se cuidar para poder cuidar do outro. Eu costumo dizer, né? Eu tô o dia inteiro com outros empreendedores. Meu trabalho tem isso. Aí quando às vezes chega um cliente pra mim, fala que tá com algum problema no negócio, eu já sei que a vida pessoal dele não tá bem. Total. Inteligência emocional, mentalidade dessa pessoa, né? Como que você administra suas emoções? Porque problemas todos nós temos e todos nós vamos ter. Mas como que a gente administra isso em relação ao que tá acontecendo, né? A empreender. Eu lembro que eu fiz um curso... um curso famoso para empreendedores, não sei se eu posso falar o nome, e eu lembro que era uma semana, em uma semana você monta uma empresa, basicamente, sabe? Sei qual é. Então, e aí o meu pai me buscava e me levava para ajudar a minha logística, porque tinha todo um operacional dessa empresa acontecer, e ele foi assaltado.
E eu não deixei de ir. No dia seguinte, foi meio que à noite, e no dia seguinte eu tava lá, me atrasei um pouquinho, mas eu falei pro meu monitor, eu tô aqui, com a cabeça, só Deus sabe onde, mas aconteceu isso e isso. E aí, no final, eles davam sempre um feedback para cada empreendedor. E aí eles falaram que eles viam em mim uma empreendedora que ia além dos obstáculos, porque os obstáculos eles vão vir. Mas a gente precisa saber administrar isso emocionalmente, precisa saber. Eu podia ter ficado em casa o dia inteiro arrasada, mesmo, né? e porque foi um impacto emocional grande, mas eu cuidei ali e naquele momento eu precisava estar focada. E isso vai acontecer Sim. todos os dias, seja lá o obstáculo que for, a gente tem que saber que vai ter que Contornar. passar. Total. Então, eu acredito que seja imprescindível o autocuidado para um profissional, para qualquer ser humano. Mas a empresa, para ela acontecer, ela depende da saúde. A saúde de uma empresa, ela depende da saúde individual. Então, primeiramente do empreendedor, do dono, e também ele ter esse olhar para a saúde dos funcionários. E hoje muitas empresas, principalmente depois da pandemia, né, conseguem olhar as causas e os efeitos que, né, os efeitos que causaram o burnout, a depressão, tudo que tá vindo, e a importância de você cuidar desse funcionário, porque se você ficar ali só, né, dando sobrecarga para ele, no final Ele também não vai te ajudar. do ano, ele não tem mais saúde, não vai adiantar de nada. Exatamente. Então, eu acredito que seja imprescindível. A nossa vida é bem corrida, né? Sim. E às vezes não sobra tempo. Ó, eu acho essa frase bem polêmica, podemos conversar. Não, então, é exatamente nessa polêmica que eu quero chegar. Porque assim, não sobra tempo porque às vezes não é prioridade. Exatamente. E aí, quais são as estratégias para colocar o nosso autocuidado como prioridade? Perfeito. É isso. Para mim é exatamente sobre isso. Não é sobre falta de tempo, é sobre prioridade. Porque quando a gente quer, a gente arruma tempo para aquilo que a gente quer. Eu falo isso. A gente arruma tempo. Então, eu lembro que quando eu tava nessa fase do 6x1, eu precisava arrumar tempo para as pequenas coisas que eu queria fazer. E claro, muitas vezes eu tinha ali uma vida muito workaholic e eu deixei de ir a festas de família, a estar com os amigos, mas depois de um tempo eu entendi que isso não ia me levar a nada. Depois do transtorno de ansiedade, eu entendi que precisava ser diferente e que autocuidado também era ter esses meus momentos. Que não é o autocuidado, quando a gente fala, parece que é muito o skincare, a academia, a alimentação, mas não, é entender os nossos limites. Sim. É dizer não pro outro para dizer sim para você mesmo. E eu acredito, você me perguntou as estratégias, né? Eu acredito que primeiramente se conhecer. Quando a gente entende quais são nossas reais necessidades, a gente consegue atendê-las a cada dia. Então, muitas vezes as pessoas não estão nem auto-investigando qual é a necessidade delas. Porque é muito fácil eu falar, tô sedentária, preciso ir pra academia, ok. Mas talvez você não precisa só ir pra academia. Você tá precisando se posicionar no seu trabalho, você tá precisando dar limite num relacionamento amoroso, você tá, sabe, assim? Gente, isso é tudo que você tá falando, faz todo sentido. Então, o primeiro ponto pra mim é se auto-investigar. Depois é você olhar quais os seus maus hábitos hoje. Que hábitos você tem hoje que estão, de repente, atrapalhando a sua vida, te afastando dos teus sonhos. Porque eu acredito muito que o eu que a gente quer se tornar, ele depende dos hábitos do eu de hoje. Então, listar mesmo. Eu gosto de papel e caneta, assim. Quais são os hábitos que eu tô tendo ali que não estão sendo bons pra mim? Eu, por exemplo, era a louca do doce. E quando eu fui morar sozinha, eu entendi que não podia mais entrar o doce na minha casa. Que meus pais tinham aquele armário assim, cheio de leite condensado, que toda semana eu tava fazendo um doce. E aí eu lembro que a minha primeira vez no mercado eu falei, agora são as minhas escolhas. Sim. E até hoje, moro há 8 anos sozinha, não entra doce na minha casa. Quando entra um bolinho, um brigadeiro de uma festa, que vai pro congelador. Porque aí, num momento crucial, você vai ali, pega e bota a dela. Você esconde os doces de você mesmo. Lá no congelador. Porque senão fica, né, o hábito, em hábitos atômicos, James Clear fala isso, para tornar o hábito visível. Um bom hábito, quando você quer, né? Então, por exemplo, pra malhar, minha roupa
roupa fica do meu lado, que eu acordo tô acordando 5h30 da manhã. Eu também. Já olha a roupinha, não tem nem pra Isso você aí. correr. Agora, da mesma forma, para você tirar um hábito, é importante tornar ele invisível. Sim. Então, acho que eu falaria, primeiro, né, a gente se auto-investigar, entender quais É. são as reais necessidades. Número 2, os hábitos, quais são os nossos maus hábitos hoje que estão prejudicando a nossa vida de alguma forma. E aí, o 3, que novos hábitos eu posso incluir na minha vida hoje? Uhum. O E- que me ajuda muito, por exemplo, eu em 2020 eu era outra pessoa. Aham. O que eu fiz? Eu coloquei no papel. Todos nós, né, gente? Vamos É. comentar? É. Mas eu era Antes outra da pessoa, pandemia. literalmente. Sim. Eu coloquei no papel quem eu queria ser. Aham. Agora, por exemplo. Sim, E aí eu isso que eu ia falar. comecei. Pra você ter noção, eu tinha quase 100 quilos. Aham. Hoje eu tenho menos de 70. Sim. E aí eu não falava que eu não tinha 15 minutos. Tinha uma personal que virava pra mim e falava, Natália, são 15 minutos por dia. Por que você não faz exercício 15 minutos? Eu falava, não tenho Dá, tempo. dá. É. Mas vai ver o tempo que fica no Instagram, É, ali pois aquele tempinho que o é Instagram isso. calcula, que a gente Não, eu fica. Que avisa pra você na semana Eu ficava a seguinte. madrugada inteira assistindo série. Até que um dia eu fui na rua, a minha calça explodiu. Uau. Eita. Aí Forte aquilo, impacto emocional. aquilo foi muito ruim pra mim. Do nada, de madrugada, peguei o telefone, me inscrevi na academia, printei e mandei mensagem pra uma amiga. Tá aqui, seu sonho. Pode passar amanhã aqui pra me buscar a hora que você quiser pra gente ir. Uau. Gente, Mandei tem que pra ter ela. um fato. Isso antes da pandemia. Não, durante a pandemia, tá, 2020. No dia anterior, eu não tinha 15 minutos. No dia seguinte, eu tava 3 horas por dia na academia. Prioridade É, muda. prioridade. Muda completamente. E é dessa autoinvestigação ou de um impacto como É, esse. Muitas vezes pode ser uma exato. doença, né? É. Muitas vezes, algo, no meu caso, né? Que foi um transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes a gente vai precisar passar por algo forte. Eu costumo Pra falar para as mudar. minhas alunas, para as mulheres que eu mentoro, para que elas mudem no amor e não na dor. É. Né? Se a gente puder encurtar o verdade. caminho delas, mudem no amor e não na dor. É. Desse Pra lugar do amor tudo, próprio. Né? Pra tudo. Exatamente. Não espera acontecer o pior. Faz Sim. antes. Né? Sim. É a famosa prevenção Aham, também. aham. Né? Você E- pode prevenir. Sim, e até para as mães, né, que eu acredito que é uma fala diferente, não sou mãe ainda, e sei que sim, você cuidar de um outro ser humano, tu tem o seu tempo muito dividido, mas eu queria que elas trouxessem, quando a gente traz consciência, todas nós mulheres, quando a gente traz consciência de, você tem um filho pequeno hoje, vocês têm filho, gente? Não. Tá, mas quem tem filho pequeno, vamos supor que eu tenho um filho de 1 ano, eu deixo ele comer qualquer coisa, as mães da criança de 1 ano dá doce, dá refrigerante, Não. e por que a gente está ingerindo isso, sabendo Tem que também até é um ruim meme pra na internet, gente? né? A criança comendo brócolis e vendo a mãe comendo hambúrguer. Porque pra mim é brócolis, pra você é hambúrguer. Exatamente. Então é a mesma coisa, né? Assim como a gente tem ali, a gente coloca a criança para descansar, para ter um momentinho dela de descanso. Por que a gente não tá tendo nosso momentinho de descanso? Por que quando a criança porque começa muitas na outras escola, coisas a gente já- coloca na natação, no balé, não sei, e a gente não tá fazendo uma atividade física? Então, aí ela falou, ó, porque muitas outras coisas. É. Mas é muito mais sobre prioridade do que. Porque a gente já tem muito esse olhar para o outro. A gente foi criada, né? A sociedade impôs esse olhar do cuidado pra gente, do cuidado do outro. Então, hoje, quando a gente volta pra gente nesse autoconhecimento mesmo, nesse lugar de quem eu sou e quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. Eu vou chegar lá com essa vida que eu tenho hoje, que foi o que aconteceu com a Natália, né? Natália ia chegar lá não fazendo absolutamente nada. Então, quando a gente conecta esse hábito, esse autocuidado com a nossa identidade, isso muda. Porque se eu ficar nessa de, mas eu tô muito sedentária, eu quero entrar na academia. Aí eu fico esperando um dia. Mas se eu penso assim, nossa, eu quero ser uma empreendedora de sucesso. E se a gente parar para pensar, por que será que as pessoas de sucesso, todas elas têm malham, têm um corpo tempo, bacana, se isso. alimentam saudável? Será que elas se passaram a fazer isso depois do sucesso? Ou será que esses hábitos levaram ela ao sucesso, né? Você falou uma palavra-chave para hábito, né? Identidade. Sim. Você nunca vai
ter tua vida transformada, tu nunca vai ter um autocuidado se você não tiver uma identidade muito forte, bem definida, saber quem você é e onde você quer chegar ou quem você quer se tornar. Exatamente. Porque senão pra qualquer lugar serve. Sim, É Alice aquela, já. né? Alice, famosa, Alice nos Países Maravilhas. É. E quando a gente olha para isso e pensa, eu quero ser essa mulher, né, bem-sucedida com a minha empresa, no meu caso, falo de autocuidado, como que eu não vou ter ali uma rotina, Acho né? Isso. E- Você vira exemplo. E muito, assim, E muito. você, sem perceber, eu comecei a perceber É. isso ultimamente nas festas de família, nas festas da família da minha cunhada, as mulheres vêm falar Todo comigo. mundo em cima de você. Tô sendo ali observada, então é importante e não é pelo outro. Eu acredito muito que tem que ser primeiramente pelo nosso eu do futuro. Uhum. Quem eu quero me tornar já tá fazendo, né? O eu de agora já tá É. com os hábitos que eu quero ter lá no futuro. Então eu acho que isso é muito, muito importante, assim. Sim, também acho. E você acha que tem tempo para isso, de alguém virar e falar: ai, Andressa, não, acho que já passou desse momento de eu imaginar quem eu quero ser. Até hoje eu sou assim, vou continuar assim. Tem a síndrome da Gabriela, né? Exatamente. Tem a síndrome, mas eu acho que hoje tem muita informação, né? Tem uma indústria ali, principalmente do digital. E um acesso mais fácil. Tem uma indústria do digital que ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha também, Uhum. porque você muitas vezes perde Escuta a tua muita identidade coisa, por estar vendo uma vida ali que tu acha que é só aquela vidinha doriana. fácil. Mas eu acho que também inspira muito você ver mulheres que já estão onde você tá. Eu tenho referências de mulheres, principalmente mulheres pretas, para mim, né? A representatividade sempre foi importante. Aham. Então, quando eu vejo uma Oprah Winfrey, uma Michelle Obama, uma Viola Davis, e principalmente para mim, Thaís Araújo, que veio do mesmo bairro que eu, inclusive, Linda. e que minha mãe me mostrou quando eu tinha 12 anos, ela falou assim, ó, primeira protagonista negra, se ela conseguiu, você consegue, tudo que você quiser. É. Mas tenha conhecimento, minha mãe sempre falou, estudar, conhecimento é algo que ninguém te tira. Exatamente. Mas tu vai conseguir tudo que tu quiser realizar. Então, eu acredito que a gente precisa sim acreditar que a gente pode ser melhor, porque... Porque a gente pode, né? Sim, e aí eu queria entrar num tema que ele é muito importante para mim hoje, Ai, adoro que temas. que eu acredito muito que autoconhecimento, ele não vem de um lugar só de eu me conhecer, saber o que eu gosto, saber o que é legal para mim, o que funciona e o que não funciona, mas autoconhecimento é sobre a gente desaprender quem a gente foi moldado para caber no nosso sistema familiar. É forte, Muito forte. né? Mas é importante, porque pai Sim. e mãe, eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles deram pra gente aquilo que eles receberam. Uhum. Então, né, eles deram o melhor que eles podiam dar, que é a nossa vida. É. E hoje a gente tem que ter a responsabilidade de pegar essa vida, de honrar pai e mãe, independente da história que a gente teve. E isso é muito difícil, muito polêmico de falar, porque tem histórias que têm abusos, que têm ausência, que tem muita dor e muita dificuldade. Mas quando a gente tem esse olhar de que essas pessoas, elas só deram pra gente aquilo que elas receberam, principalmente dos pais delas, a gente consegue olhar para essa história honrando esse pai e essa mãe, esse homem e essa mulher que não aprenderam a ser pais, mas simplesmente, né, reproduziram ali. Mas com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente consegue entender que a gente não precisa manter essa lealdade e reproduzir aquilo que foi ensinado e aquilo que a gente fala, ai meu Deus, eu tô igualzinha à minha mãe, ai meu Deus, eu tô igualzinho ao meu pai. Tem coisas que são legais e tá tudo bem a gente manter, mas tem outras coisas que a gente precisou caber, que às vezes lá na infância você precisou se calar, porque a tua mãe, quando você começava a se mostrar demais, a mãe falava, fica quieta. Meu pai falava Não assim, ó, chora, não engole o choro. Meu pai falava, Andressa, tá se abrindo por quê? E eu, querendo rir assim, ó. Imagina, influente, tem que né? se Com o pai com fome. comportar. Tô falando de perfil. Mas enfim. Mas pode Então, falar que quem tá. assistiu do Já- episódio é, passado já ok. sabe. Quem não entender, volta lá no último episódio. Mas então, isso pra mim, hoje é imprescindível, porque a gente tem ali uma criança, né, que foi moldada em padrões e que hoje a gente precisa olhar para essa criança, ver as dores dela, acolher essa criança, né? Lembrar que você tá aqui, mas a adulta que precisa governar a sua vida. Então, quando a gente olha para isso e vai tentando, vai entendendo, tá?
quem eu me tornei até agora. Quem eu fui moldada para ser. E aí tem uma pergunta que ela leva a gente para esse lugar, que é: o que você fazia por necessidade na sua infância que você está fazendo hoje por opção? Então, na minha infância, eu me escondia por conta do bullying que eu sofria, muito racismo e muito preconceito, e que na época a gente... E aí, há pouco tempo, um mentor meu falou pra mim: você não sofria bullying, você sofria racismo. E é isso, né? Quando tem os amiguinhos falando, botando apelido no teu cabelo, botando apelido na tua cor, e aí você passa por situações onde você nunca é a escolhida, e a criança, ela nem consegue entender isso. Não, Mas ela vai difícil. desenvolvendo padrões. Teve épocas que eu estava dentro do meu quarto, brincando de viver uma adolescência onde eu era aceita. Então eu botava uma roupa pra sair e eu brincava que eu tava viajando com as minhas amigas e que os meninos Você me fazia aceitavam. um Sim, porque contexto na ali vida, pra você. isso não acontecia. Então muitas vezes eu não queria sair com os meus amigos. Uhum. Várias outras sim que são influentes, né, gente? Então quando eu via, eu já É. tava ali. Mas muitas vezes eu sempre pensava nisso. Eu vou ficar sozinha. Todas as meninas vão ser paqueradas, menos eu. Todo mundo vai ficar com alguém e eu não. Então... por conta disso, eu me escondia dentro de casa. E muitas vezes, a criança da Andressa, dentro do meu Continua, trabalho, até hoje, a gente tem, né, gatilhos que muitas vezes vão vir, que quando você vê, você tem um monte de posts para fazer, você tem que se expor, tem que expor o teu trabalho, e você tá ali, no teu casulinho, aquela tua zona de conforto, e aí você precisa olhar para isso e lembrar que tá tudo bem, que essa dor é a dor da criança. Eu posso acolher ela, dar amor e cuidado para ela. E como que a gente faz isso? Fazendo coisas que a gente gostava quando era criança, se acolhendo mesmo, tendo aquele momentinho onde a gente imagina, né? A tua criança faz uma meditação, você com você mesma, de pensar qual era o lugar que eu mais gostava na minha infância, e aí já se leva para esse lugar e vê como é que a tua criança estava. É muito legal esse exercício, porque você sempre vê ela de um jeitinho. E eu sempre vi a minha escondidinha, assim, no cantinho do quarto. E hoje, quando eu tenho essa consciência, todas as vezes que a criança da Andressa quer se esconder, a adulta lembra e fala: agora que eu tenho que postar, agora que eu tenho que fazer, agora que eu tenho que ir lá, agora que eu vou lá num podcast gravar e aceitar, né, esse convite das meninas. Então, esse olhar do autocuidado e do autoconhecimento, onde a gente se auto-investiga e entende o que a gente se tornou e o que a gente não precisa mais carregar, né? É pensar assim, que os pais deles vieram com 2 caixinhas de presente, e aí a gente pegou, na mão de cada um deles tinha caixinhas diferentes. Uma azul, onde tinha todas as coisas boas, a força, o amor, a lealdade, o respeito, a verdade, a honestidade. E na caixinha vermelha tinha coisas que eles carregavam dos nossos dos pais deles e de toda a ancestralidade. E aí você pode escolher hoje e falar: pai e mãe, internamente, pai e mãe, eu vejo vocês, eu honro vocês, honro a vida que vocês me deram, mas eu não preciso disso aqui mais. Isso aqui eu carrego comigo. E aí a gente faz escolha. E aí a gente desaprende. O desaprender é justamente o deixar para trás aquilo que eu não preciso mais. Então eu brinco com meu irmão que ele tá mais o meu pai do que o meu pai. Falei: meu filho, pelo amor de Deus, sabe? Tem coisas muito boas aí que você pode agregar desse pai, que você não precisa ficar com a parte, né, mais rabugenta, mais reclamão e tal. Então é muito desse lugar mesmo, da gente desaprender o que a gente precisou, né, na infância por necessidade, e que hoje, por opção, muitas vezes inconsciente, a gente ainda tá carregando. A minha criança me atrapalhou muito. Sim. E você consegue entender o que você fazia por necessidade? Que atitude você tomou ali? Eu sempre fui uma criança muito reprimida, muito tímida, entendeu? Eu sempre tive dificuldade com a minha fala. Eu deveria ter feito uma fono, mas até por falta de conhecimento dos meus pais, não aconteceu. E eles ficavam falando assim pra mim: fala pra fora. Eu não sabia o que era isso. E acabava não falando. Eu acabava sendo aquela criança que não abria a boca. Eu nunca abria a boca em momento nenhum. Então, eu não fazia trabalho escolar. Na escola, não apresentava. Na faculdade. Minha tia me ofereceu para pagar um curso de moda em Milão. Eu falei que eu não iria. Ela perguntou: você quer ir? Eu falei: não. Eu pensei: como que eu vou? Eu não sei falar. Como é que eu vou para um outro país sozinha? Olha, entendeu? A A mulher careca de trança passou e eu não peguei. Deixei de fazer várias viagens por conta disso.
Então, e quando eu vim pro digital, quando eu comecei a empreender, fui pra internet por conta da vergonha. É, Uau. verdade. Entendeu? Fui botar na internet, que eu comecei vendendo produto de beleza. Sim. Falei, como é que eu vou falar pras pessoas que eu tô vendendo batom? Vou botar foto Se eu de não batom. consigo falar com as pessoas. Vou botar foto de batom lá no Instagram para as pessoas me perguntarem. Legal, já teve É. Entendeu? site bem legal. Foi. Aham. E aí, hoje, eu já consigo quebrar um pouco dessas barreiras. Sim. Tem barreira? Tem. Eu fico desconfortável aqui na frente da câmera? Muito. Sim. Eu gaguejo? Gaguejo. Sim. Mas a gente sabe Mas que... é uma grande barreira, né? Ter um podcast pra Sim. mim. Nossa, né? É uma grande barreira. É, mas tô desde 2017, né, na frente das câmeras, tentando quebrar essa barreira diariamente. Mas eu acho que tudo a gente tem que fazer isso, né? Sim. A gente tem que quebrar, porque senão a gente para. Total. Por quê? que Mas vai hoje a parar? gente tem esse conhecimento. Sim. Por exemplo, lá atrás eu não tinha. E tem muita gente que continua vivendo sem ter Sem esse tipo ter, de noção, sem buscar, sabe? sem querer. Sim. Tem gente que também não Exatamente. quer fazer Sim. diferente. Sim. Né? Tem gente que não vai se atrever a estar na frente das câmeras porque sabe que o lugar da pessoa é ali aquadinho. Então isso realmente depende de cada um, Sim. né? Mas de consciência, né? Mas graças a Deus hoje a internet está aí também para trazer informação. né? Eu acho que essa a gente até citou, né, que tem coisas boas e coisas ruins, mas a gente pode realmente fazer essas escolhas até por conta do acesso às informações, Sim. né? Aham. A gente tem isso. Uma investigação bacana para saber quem a gente é olhar para o nosso feed, para o nosso timeline. O que está aparecendo ali? Que informações que estão vindo? Engraçado isso, né? Porque a gente Quem a gente sai, segue são as informações que a gente está consumindo, a gente né? sai como a gente citou aqui, a gente não se enxerga. Sim. Né? A gente não sabe, a gente não compra da gente, a gente não se enxerga. Às vezes a gente se escuta e fala, nossa, mas eu tenho essa voz, porque é uma outra forma de você se enxergar. Então isso tudo eu acho que vale a pena sempre pro conhecimento. E isso está muito mais atual do que era realmente antigamente, que ninguém nem falava. Sim. Autoconhecimento parecia super distante. Sim. E é preciso querer, né, gente? Porque as nossas, às vezes, são escolhas difíceis que vão tornar a nossa vida mais fácil no futuro. Sim. Então, eu preciso querer me auto-investigar, querer fazer uma listinha mesmo do que tá sendo bom pra mim, do que não tá, do que tem me atrapalhado. Então, é importante. Isso é interessantíssimo. A gente ter uma noção do que pode estar te atrapalhando ou não, às vezes a gente não tem isso. E como o autoconhecimento ele vai fazer que a pessoa se sinta uma satisfação pessoal? Como o autoconhecimento vai fazer que a pessoa sinta uma satisfação pessoal? É o autoconhecimento, o autocuidado, Tá. tudo isso. Como isso vai trazer uma satisfação mesmo pra ela? Sim. Não pensando em outra pessoa, mas pensando uma satisfação pra ela, não só pessoal, como profissional, mas, né, pro espírito. Tá. Eu acredito primeiramente na questão da identidade. Eu acho que a gente precisa saber quem a gente é e quem a gente quer se tornar para que a gente fique satisfeito com isso. Porque às vezes você não tá nem conseguindo reconhecer as suas qualidades. Acontece muito nos trabalhos com mulheres, quando eu peço 3 qualidades delas ficarem assim, ó. Pensando. Então, Caramba, 3 qualidades. E muitas vezes também alguém que você admira as qualidades. Às vezes, para a pessoa também é difícil ela entender o que ela admira em uma outra pessoa. Porque aquilo que a gente admira em alguém é comprovado cientificamente que a gente admira em si. que a gente tem dentro da gente, de forma oculta, muitas vezes. Então, quando a pessoa também tem dificuldade de admirar o outro, ela já tá com dificuldade de entender que ela tem aquilo, né? Qualidades. Eu sempre falo que por exemplo, o que você critica no outro, Sempre. o que a outra pessoa critica em você, ela tá criticando em si mesma. Dela própria. Exatamente. Isso aí. Mas Porque isso aí todo mundo
sabe? E às vezes a gente tem que se controlar, né? Porque se eu tô te criticando demais, é porque o problema tá aqui comigo. Exatamente. O problema Né? não é você É. na pessoa que está sendo criticada. Sim. O problema tá sempre na pessoa tá que tá criticando. criticando. Total. E eu gosto de um exercício para quem tem dificuldade de reconhecer as próprias qualidades, de você pensar nas 3 pessoas que você mais admira, pensar em 3 características para cada uma, e aí você, num outro papel, vai escrever eu sou, e botar eu sou autêntica, eu sou aquilo que você admira nas outras pessoas, você colocar, porque o nosso cérebro, né, nossa mente, ela tem a capacidade de gravar informações. Então você pode treinar a sua mente para aquilo que você quer ser. Então é básico para mim o exercício do espelho do eu sou, é algo que eu faço depois de escovar o dente, e o James Clear, em Hábitos Atômicos, ele fala disso, né, que a gente torna um hábito mais fácil, muitas vezes associando ele a outro. Então foi o que eu fiz, eu escovo o dente e ali, ok, acabei de escovar o dente, eu olho pro espelho e falo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não aquilo. lembro qual Tanto as qualidades que eu já acredito que eu tenho, quanto as que eu admiro em outras pessoas e que eu quero desenvolver. Não lembro qual foi o livro que eu li agora, mas ele falava isso, pra você colocar coisas que você quer desenvolver, aonde você quer chegar, no espelho do banheiro. Sim. Porque é um lugar que você olha todos os dias. Sim. E eu tinha lá minhas metas no espelho do banheiro. É porque o banheiro vai caindo, né? O post-it. Mas você fica ali olhando todo dia. Você tá no Sim. banheiro escovando dente, se maquiando, Sim. fazendo. E você tá ali. Até colocar em outros ambientes. Mas o banheiro é o que mais funciona. Eu tenho uma dica aqui, ó. Vou mostrar meu quadro de sonhos aí na câmera, tá, minha galera? Tá. Porque Vamos esconder de todo um vision mundo. board da vida que você quer ter, de você fazer ali no próprio Instagram, aquela montagenzinha de 6 fotos, pego no Google o que eu quero, então assim, podia ser um corpo, podia ser academia, foto de comida saudável, viagem, relacionamento, e você colocar aqui para você sempre, né, isso o dia inteiro está me mostrando, me relembrando o meu eu do futuro, quem eu quero me tornar, e para me tornar isso aqui, o que eu preciso estar fazendo dia a dia, quais são minhas escolhas diárias, né? Um exercício que eu fiz lá em 2020 foi de seguir todo mundo que eu seguia no Instagram. Sim. Eu zerei. É um exercício que eu tenho que fazer ainda. Eu cheguei a zerar. E pensei, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Então, quais são as pessoas que já estão lá? Sim, e só vou seguir aquelas pessoas. Sim. Eu vou Quem que seguir umas agrega, pessoas né? Quem que depois. vai agregar? Quem que vai agregar pra Quem você? vai te afastar? Porque às vezes, por exemplo, lá em 2020, eu resolvi emagrecer. Aí tinha gente que só postava foto com bebida. Eu gostava de tomar uma cerveja. Tinha gente que só postava foto comendo. Eu falava, caraca, eu via comida, aquele monte de tipo de comida, e eu tava, tipo, numa dieta mega radical. Não dava. E aí eu fui também treinando o meu algoritmo do Instagram me mostrar aquilo que você quer viver, Sim. né? E aí você deixa de ver coisas que pra você é um gatilho para um mau hábito. Total. E vai Até se alimentando de informações Eu que até vão te brinco de tornando vez em melhor. quando. Às vezes tem uns amigos que estão viajando e postam uma foto de negócio cheio de doce. Eu falo, vou bloquear. Sim, mas então, só pra gente não perder o fio da meada, essa pergunta, pra mim, ela é desse lugar, assim. O autoconhecimento, ele vai me levar a uma satisfação quando eu entendo quem eu sou, né, e quem eu quero me tornar. Porque aí eu consigo ter atitudes, ter ações que vão me satisfazer a longo prazo e não a curto prazo. Porque quando eu penso em curto prazo, isso parece mais pesado, que aí eu nunca arrumo tempo. Eu penso, eu tenho que ir pra academia essa semana, mas, meu Deus, não tenho tempo nenhum. Mas quando eu penso, a mulher, a Andressa do futuro, eu quero ter esse corpo, essa vida. Opa, eu tenho que começar amanhã com 10 minutinhos no YouTube de exercício. O Não vai próprio cair do James Clear céu. fala pra você contabilizar. Sim, é o famoso 10, 20, 30, né? São 30 minutos de atividade física, 20 páginas de um livro por dia. Ai, meu Deus, e os 10 minutos? Não lembro. Daqui a pouco vai vir. Não. 20 e 10. O livro, atividade física, oração e meditação. 10 minutos todo dia. Ele fala pra 5 você de oração, contabilizar. 5 de meditação. E aí, isso é muito bom, porque você vai vendo o teu progresso. Sim. Então, por exemplo, você leu uma página do livro hoje, marca lá, já li uma página Total. hoje. Já fiz isso aqui hoje. Total. E aí você vai vendo o teu processo de Sim. autocuidado. Uma coisa que ele traz, que eu gosto de trazer para consciência, é que a gente melhora
quando a gente melhora 1% todo dia, né? É Pensando sensacional. que 1% é um fator 0,01, Uhum. a gente multiplicando por 365 dias, Olha isso que dá maravilhoso. 37, Ah, tantas vezes que você melhora no já ano. evoluiu. Uhum. Num ano. Então, assim, imagina eu melhorar 37 vezes o meu corpo, 37 vezes a minha alimentação, 37 vezes a minha mente, né? Me alimentando de conhecimento, de livros. Então, ele traz isso. E essa informação, causou muito impacto em mim, porque ao mesmo tempo, quando você piora 1% todo dia, o que você vai ter lá no Pronto. final do ano é muito maior. Então, Exatamente. Exatamente. É isso porque às vezes a gente, mente é tudo, né? sim, Às vezes a gente não para pensar dessa forma. sim. Que o pouquinho que você faz constantemente, você vai chegar. Total. No- Uma coisa rápida que eu agregaria a essa pergunta da satisfação é a gratidão, porque eu acho que quando a gente está acostumado a ser grato por quem a gente é, Uhum. pela nossa saúde, pela casa que a gente mora, pelo aquilo que a gente realiza, porque muitas vezes a gente nem reconhece. Muitas vezes é assim, né? As pessoas falam da gente, a gente, ué, gente, o que ela tanto vê assim em mim, que eu nem sou isso tudo? E quando você lista ali o que eu sou grata na minha vida, você vai começando a trazer mais satisfação também para sua vida todos os dias. Você vai prestando atenção também, Sim, né? Você fixa aquilo. total. A gente estava conversando, acho que hoje, né? A mente é tudo, né? Sim, A mente ela tem que ser treinada, o tempo inteiro. porque se a gente deixar, Sim. destrói qualquer um. Total. Você falou da mente, e eu gosto de uma frase do Joe Dispenza, que é um neurocientista hoje muito famoso, e ele fala que a abundância, né, a nossa prosperidade, ele fala assim, ó, a abundância não está na abundância, a abundância está na mudança. Então, quando a gente muda os hábitos, muda aquilo que está atrapalhando a nossa vida, é que vem a abundância. Então, a mente, e aí ele ensina isso, né, esse exercício de todos os dias, quando você acorda, sua mente está no estado alfa, que é o melhor horário ali, assim que você acordou, Para absorver. e que é aquele horário que rapidinho vem as preocupações, de hoje eu tenho que resolver isso. Aí tu respira profundamente e começa a imaginar, e mais do que isso, a sentir a vida que você quer ter. Uhum. Porque, né, a mente, ela é muito importante, mas o coração, né, através, né, tem a química ali do coração que vai causar esse estímulo, né, aquilo que você está visualizando, que você está pensando, mas também como você está sentindo. Uhum. Quando você sente que já aconteceu, a tua mente não sabe se é passado, presente ou futuro. Então é aí que a gente manifesta. Que a gente tem que controlar. Usar a mente a nosso favor, Isso né? aí. Porque ela é um A gente consegue enganar ela de uma certa forma, né? Exatamente. Ela é o gravador, não é a gravação. A gente precisa lembrar disso. Porque muitas vezes a gente está carregando aquela gravaçãozinha ali das memórias passadas, de tudo que a gente viveu, mas a gente pode gravar coisas novas, né? E para isso, não tem como falar de autocuidado sem falar disso, que para que eu grave coisas novas, eu preciso liberar as coisas antigas que estão dentro de mim. E tem gerar um espaço. Isso. E como que eu gero esse espaço, gente? Vocês podiam me dizer? Assim, uma palavrinha? Escrevendo. Sim, mas o espaço das memórias que a gente carrega muita coisa, né? Então, se eu carrego mágoas, ressentimentos, eu libero como esse espaço? Perdão. Então, eu acho que 2 palavrinhas para mim, que elas são primordiais para o nosso autocuidado, é gratidão e perdão. Porque quando eu não libero o meu passado, não me perdoo por aquilo que eu vivi, por situações, pessoas, lugares onde eu me coloquei, eu não crio espaço para o novo na minha vida. Então você pode ver que às vezes tem pessoas. Outro dia eu estava numa roda de amigas e elas falando que tinham conhecido uma pessoa, um rapaz, e tinha conhecido um rapaz e ele veio falar, ele passou 1 hora do encontro falando sobre a relação dele de 13 anos atrás. Então, assim, enquanto você não libera e perdoa, como tu vai conseguir uma relação nova, né? Como você vai se abrir para o novo? Então, é um exemplo bem Muito prático para a gente entender como isso está em tudo na nossa vida. Eu fiz uma reunião, um encontro de empreendedores, e uma das aulas era para escrever uma carta do perdão. Uau, eu também já importante, fiz. né? Já Importante. Eu posso falar
de pessoas eu posso, né? Pode, Instagram. pode. Elaine Orives, ela fala sobre prosperidade. Eu sigo. E eu fui numa palestra dela incrível, que ela falava que a vida que a gente tem hoje é sobre as pessoas e situações que a gente não perdoou no passado. Nossa. Vale anotar. É muito forte, Elaine Orives. Então, a vida que você tem hoje, se hoje você não tá com a vida dos teus sonhos, Ai, tem que perdoar muita tanta gente. gente. A vida que a gente... Aquela que já refletiu. Já li, a vida que a gente tem hoje tem a ver com aquilo que a gente ainda não perdoou do nosso passado, do nosso ontem, né? Gente. Sim. Isso é engraçado ouvir, porque às vezes a gente se culpa, né? A gente se culpa muito, a gente traz uma culpa de coisas que a gente sabe que a gente errou. Sim. Ah, errei, né? Fiz isso, fiz aquilo. Ah, eu era tão isso, tão aquilo, né? Só que a gente continua trazendo. Sim. E aí o que a gente estava conversando, cadê o espaço, né? Deixa isso pra lá. Totalmente. Perdoa para liberar espaço, para a gente conseguir andar e carregar mais coisas boas. Totalmente. Eu tenho um evento para mulheres, né, então Desperte Seu Potencial, e nele tem um exercício que eu faço, que eu boto elas uma em dupla, uma de frente para outra, e eu falo, se essa mulher tivesse feito tudo aquilo que você se culpa, você a perdoaria? Ih, eu quero fazer esse exercício. Como é que é? Se essa mulher que tá na tua frente, essa mulher aqui, ó, tá na tua frente, Isso. tivesse feito aquilo que você se culpa, você se perdoaria? Você a perdoaria? Você a perdoaria? Porque muitas vezes, quando é pro outro, é muito mais fácil da gente perdoar. É. Sim. Quando a gente olha e pensa, ela fez isso, fez aquilo, mas tá tudo bem, tadinha, né? Então pensa assim, quando a gente dá aquele conselho pra amiga, quando a amiga faz alguma coisa que não é tão legal, e a gente fala, não, amiga, mas tá tudo bem, você vai ter oportunidade de vai melhorar, busca mudar, né, transformar, fazer diferente. E porque quando é pra gente, tem 5 chicotes em cima da gente. Culpa eterna. A gente sempre aprendeu assim, né? E também porque a gente tem essa perfeição com a gente mesmo, que a gente tem que ser, né? Por que eu fiz aquilo? Ai, droga. Aí você vai se martirizando o tempo inteiro e não se perdoa. Total. E essa cartinha do perdão, ela é legal de começar com nós mesmas. Vou ter que fazer, assim. vou ter que pegar esse caderno aqui, ó. Hoje você é mentora. Uhum. E qual a importância de uma mentora na vida de uma mulher para ela não deixar a oportunidade passar? No sentido de ter uma mentora que vai ali, tá guiando ela para que ela não deixe nenhuma oportunidade passar. Sim. Acho que, acredito muito que o papel de um mentor é ele levar você até onde ele chegou. Eu acredito muito que a gente não leva ninguém até onde eu não consegui chegar. Então, isso muitas vezes não é sobre números. Eu tinha um mentor que é o Vitor Damasio, que ele é o mentor dos mentores, e ele fala muito disso, né? Ele tem uma galera, o Wendel e vários outros como clientes, que faturam muito mais do que ele. Mas eles não tinham o conhecimento que ele tinha em relação à mentoria. Sim. Por exemplo, né? Eles faziam cursos online, faziam várias outras coisas, mas mentoria eles não entendiam, e aí eles tinham o Vitor como um mentor para isso. Então, primeiramente, eu acredito que o papel do mentor é levar, né? Então, hoje eu posso levar as mulheres até onde eu cheguei. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque assim, informação, o Google tem ali para elas, né? O que elas quiserem, ChatGPT, hoje com IA, você tem toda a informação que você quer. Você já me Literalmente. deu dicas maravilhosas. Dicas de IA que eu dou dicas. Mas como mentora, eu tenho muito esse olhar e essa responsabilidade de passar para elas as minhas experiências, as minhas vivências e entender que eu posso encurtar o caminho delas, Isso aí. mostrando para elas, ó, isso aqui eu já fiz e não foi legal. Então, se você fizer desse jeito, pode dar certo e pode ser melhor para você. E vai chegar Então, mais rápido. eu acredito muito no papel do mentor como um guia mesmo, como alguém que pode levar ela muito mais rápido para onde ela quer chegar e muito mais rápido do que eu cheguei também, porque hoje Você eu já está tenho dividando quebrou ali o a cara várias caminho. vezes. Exatamente. E já tenho muito mais claro o que dá certo e o que não dá, né?
Então conta para nossa audiência como é a sua mentoria. Ah, bom. Então, hoje eu tenho um olhar engraçado que a gente foi falando sobre a minha carreira e paramos em algum momento, mas sempre volta. Mas além do Spa Delivery, que é a minha empresa, eu tenho esse olhar para as mulheres, né? Começou com um projeto social de empoderamento feminino e autocuidado, que é o Sai Empoderada, que hoje profissionaliza mulheres ali na massoterapia. Mas hoje eu tenho esse trabalho com as mulheres, né, de autodesenvolvimento para as mulheres, onde eu ajudo ela a liberar travas emocionais. Então, a gente tem curso, tem imersão, que é o DSP, que é Desperte Sua Potência, e tem a mentoria Despertar, que é para fazer essa mulher despertar, e a gente tem ali o passo a passo, né? São 6 encontros onde ela vai se auto-investigar e ela vai se conscientizar, criar metas para onde ela quer chegar, e a gente vai juntas fazer o que é preciso diariamente, não só, porque o autocuidado não é só sobre saúde, mas também autocuidado é planejar, é criar o seu to-do, é fazer o que tem que ser feito, é usar a energia da força, da execução também, para você realizar o que tem para realizar. Então a gente vai estar juntas, de mãos dadas ali. Eu vou olhar para a dor dessa mulher e para o desejo dela e fazer com que ela saia de onde ela está para chegar onde ela quer chegar. Ai, que ótimo. Isso E é muito claro, bom. com os pilares do autocuidado, porque Sim, nesse caminho claro. ela vai precisar estar Mas cuidando dela isso, mas para muitas realizar o que ela coisas você precisa. vai trazer, né, justamente por causa do seu conhecimento, você já vai Sim. agregar Sim. no momento Sim. mentoria. E aí, até para quem não entende, de repente, por que uma fisioterapeuta está fazendo esse trabalho com mulheres, né? Eu tenho uma formação em coach, tenho formação em constelação familiar. Ah, que legal. Tenho várias terapias, né, holísticas, como barra de axis, reiki, que faz eu criar esse compilado e usar também, através das minhas vivências, essa mentoria para as mulheres, a imersão, e tem sido mágico as transformações que eu tenho presenciado. Não, é isso aí, é legal esses antes e depois. Sim. Né? E aí a gente tem mentorias tanto individual quanto mentoria em grupo. E o DSP que é presencial e é em grupo ali para mulheres. Mas acontece em determinados períodos, né? Sim, inclusive o próximo, posso falar aqui? Pode, lembrando que hoje é dia 3 de março. Tá, dia 3 de março, então no dia 10 de março, daqui uma semana, eu começo com um desafio chamado Autocuidado em Foco, onde a gente vai ter 7 dias para olhar para esses hábitos, para olhar para aquelas mudanças que a gente precisa fazer. Em 7 dias, a gente vai colocar em prática. Eu sempre falar, Andressa, mas 7 dias é muito pouco. Mas 7 dias é um compilado que é tangível para você replicar toda semana da tua vida. De 7 em 7. De 7 em 7 dias. Então, por isso que a gente está agora na rotina 7 em 7, porque eu tô fazendo no meu Instagram os meus 7 dias, para toda semana eu fazer eles de novo, e vocês juntas comigo já poderem, né, ir ali criando alguns hábitos e mudando, mas no autocuidado em foco a gente vai aprofundar muito, vai falar de criança interior, vai falar da parte sistêmica, de pai e mãe, o que a gente precisa desaprender, né, daquilo que a gente trouxe, né, se moldou até hoje e que a gente faz por necessidade, mas tá fazendo por opção, mas não precisa mais. Então tem muitas coisas ali que vai ter prática de autocuidado. Vou ensinar escaldapés, automassagem, autodrenagem, massagem facial. Então, todos os dias a gente vai ter a parte de devocional, que é a parte espiritual, a parte de a prática do autocuidado, sempre num vídeo, uma live comigo todos os dias falando sobre esses temas. Então, todo dia tem ali. E uma meditação guiada para essa mulher sempre se levar para lugares ali. E como é que isso vai acontecer? Isso é online? São 7 dias. 7 dias online ao vivo? Online ao vivo, vou estar com elas ao vivo, mas eu vou ter um grupo do WhatsApp onde vai ter o material para elas ali todos os dias, uma mini apostila com os temas. Então, eu aguardo vocês, não percam. Uma semana. Uma semaninha. Já podem se inscrever? Já. Tem,
posso mandar depois o link para vocês, mas Tá. na verdade, quem me achar ali no Instagram já vai ter o Já link da pode te minha acompanhar. bio, e já pode acompanhar. Então, Andressa Jordão no final, com 2 Os no final. Andressa Jordão Ô, tá. Quero te agradecer por você ter aceitado agradeço. nosso convite de participar desse episódio. Foi um prazer pra gente, né, ter você aqui. Total. Eu agradeço muito, A foi gente ficaria maravilhoso. aqui, acho que Dia é inteirinho. exatamente falando, porque é uma delícia. Duas né? influentes, né? É. Não, é uma delícia a gente descobrir o que a gente pode melhorar, o que a Sim. gente pode comparar, até essa sua mentoria que você avisou, que você vê essa transformação. Sim. E eu acho que para quem é transformado também é muito interessante, porque você também soma Sim. aquilo que você achava que não aconteceria, não seria capaz, Sim. e você vê que você realizou. Total. Então isso Se eu é muito transformei, elas exatamente. podem também. Isso aconteceu muito no meu importante. projeto social, quando eu comecei a dar aula de massoterapia. Eu lembro que no primeiro dia, nas comunidades, né, e no primeiro dia eu falei para elas: se uma de vocês saírem daqui e escolherem a profissão que transformou a minha vida, eu já vou estar feliz. Mas na minha cabeça elas iam atender pessoas da comunidade, fazer massagens ali. Ah, E em um ano eu tenho alunas que saíram de 0 para 12 mil reais. que legal. Assim, de 1.500 para 8.000 de renda familiar. Hoje elas são as Que provedoras da legal. família delas. Eu tenho alunas hoje que estão no spa do Copacabana Palace, no Mini Spa, em vários spas renomados, porque a gente não faz só a parte da profissionalização, mas também ajuda elas na parte em desenvolver a renda delas, né? Uhum. Em gerar renda, na geração de É, renda. é. Então, hoje a gente tem parcerias com hotéis, Que estabelecimentos legal. onde elas podem ir. E sem contar que a minha empresa, né, André Jordão Spa Ah. Delivery, hoje é toda formada pelas minhas alunas, pelas mulheres formadas no projeto. Que Maravilha. barato, maravilha. Isso é muito. Olha, todo mundo tinha que ter projetos assim. Todo mundo tinha que incentivar projetos assim. né? Porque a Verdade. gente vê uma pessoa sabendo no que ela pode se transformar, confiando nela mesma Sim. e indo. E Sim. tá aí em todos esses lugares que você citou. Exatamente. E uma dica que eu quero dar para os empreendedores é não só, de repente, buscar um projeto que você possa ajudar, né? Que de repente parte da sua renda possa ir para esse projeto, mas muitas vezes pensar como você pode inserir pessoas em situação de vulnerabilidade ou na sua empresa, ou até mesmo algum curso que você dê de 30 vagas, como você pode dar 1 ou 2 para pessoas, Sim. né, em situação de vulnerabilidade. Então, às vezes, a gente não precisa, porque eu imagino, né, ai meu Deus, agora eu vou ter que ver a Andressa aqui querendo que eu monte um projeto social. Não, mas às vezes é pensar Mas acho que se todo mundo com o fizer que você tem hoje, um pouco que Sim. você pode fazer para O que você ajudar pode a vida ajudar de uma alguém. pessoa Sim. que não pode... Não, Exatamente. isso, e assim, a gente, independente da crença de cada um, eu acho que quando você faz, isso vem num retorno Nossa, vocês não estão entendendo que como você não tem noção. mudou a minha vida completamente. Exatamente. Porque você passa a não acordar mais para você ter alguma coisa. Você primeiro se conecta em ser alguém para inspirar outras Outra pessoas a pessoa. serem também. Uhum. Então isso já muda tudo. Isso é, como você citou antes, mágico. Eu não tenho outra palavra. Inclusive. Ai, muito legal, Andressa. Vamos começar de novo? Bem-vindos. Nossa, foi maravilhoso. Eu ficaria aqui, ó, o dia inteiro. Ai, muito bom. Tem coisa para E tem fazer hoje assunto, ainda. né? Tem, a gente sim. pode, quem quiser, comenta aqui embaixo, a gente pode, de repente, marcar uma parte 2. Isso. E aí a gente... Com todo prazer. Gente, eu tenho muita coisa para falar ainda, hein? Ó, tá Vamos vendo? com todo Uma prazer. parte 2. Então podem pedir, Pode. né? Comenta lá que a gente quer parte 2. Vou amar. E a gente já combina. E as mulheres podem mandar perguntas, eu vou amar. Pode. Mônica, onde o povo pode te encontrar? Conta pra gente. Vocês podem me encontrar no M2CP Gestão, @M2CP Gestal, sem o tio. E, Nath, onde as pessoas te encontram? No Peraí. Além
de nos encontrarem. Ah, peraí, esse aqui Aí é já onde eu mudou, acabei Thiago de tá falar. sincronizado com a gente. Não, e eu olhando lá pro Tiago. Ele tá aí do Então, ladinho. Então, primeiro é aqui, M2CP, vocês podem me achar lá. E também no Poder Pode. Bom, ele estava aqui, vai aparecer aqui embaixo, todo mundo vai poder Clicar lá embaixo. clicar e localizar a gente, marcar a gente, mandar perguntas e etc. Nath, agora, onde as pessoas podem te localizar? Bom, meu arroba é @Nath Sampaios, com S no final. Thiago vai colocar aqui também. Agora uma marca registrada, falta só botar o Rzinho ali. Ó. Agora pode explorar, que ninguém tasca. Não é, né? E a gente quer agradecer também nossos patrocinadores, a Produtora Ideal, cadê que o Thiago vai botar? @produtora.ideal. E Tá lento, Thiago né, tá- Thiago? Tá com delay. Ai, a ó. Produtora Ideal e a Papelaria Carta da Amore. Bom, até o próximo episódio, que vai ser um episódio especial. Número Até 10. a próxima. Um ótimo Dia das Mulheres para todas vocês. Que vocês façam o que a gente comentou aqui, um pouquinho por dia. Se cuidem. 1%, Exatamente, gente, 1% já vale, né? No Sim. final do ano já vai ter feito muita coisa. Sim. E para você- quem não tem tempo nenhum, tira um momento do banho para você ouvir uma música que você gosta, para relaxar. Colocar um Passar cheirinho. óleo, um body splash no final do banho para você. Isso Lembra? aí. Se Quem priorize. quiser aprender a se cuidar melhor, segue lá, Andressa. Beijo, e até o gente. próximo episódio. Até o Tchau, próximo. gente. Até o próximo.